A final de Viena, frente ao Bayern de Munique, marcou a história do Futebol Clube do Porto. O impacto e os efeitos da primeira grande conquista internacional dos portistas foram o tema da conversa entre os historiadores Joel Cleto e Germano Silva, moderada por Rui Cerqueira. Foi quase como reviver esses 90 minutos. Digamos que as incidências de 90 minutos em 87 hoje transformaram-se em incidências do reflexo desses 90 minutos de 87, que foram bastante importantes no Futebol Clube do Porto, na cidade e no país, muito embora aqui, por exemplo, um dos temas de conversa tenha sido o facto de o próprio país ainda não ter reconhecido, e muitas vezes a cidade não ter reconhecido o verdadeiro mérito do Futebol Clube do Porto desde então, essencialmente desde então. Mas isso é algo que faz o Futebol Clube do Porto também ser mais forte. Acima de tudo, e em relação à questão que colocaste inicialmente, para mim é sempre um momento grato. Primeiro, poder estar na presença de campeões da Europa, mesmo que prive com eles todos os dias em termos de trabalho, e poder falar em determinadas ocasiões sobre aquilo que foram as grandes conquistas do Futebol Clube do Porto e ouvi-los na primeira pessoa. E depois poder ouvir a perspectiva da história e pela voz de pessoas como o Germano Silva e o Joel Cleto, de historiadores da cidade, de historiadores do país, porque sendo da cidade são do país, e que são das pessoas que trazem maior conhecimento em relação àquilo que foi a caminhada do Futebol Clube do Porto, da cidade, desde então, desde 87. E 87 é o corolário, a conclusão de um percurso que o Futebol Clube do Porto vinha fazendo desde há alguns anos antes. Felizmente não foi o corolário, no sentido em que depois de 87 tivemos muitas outras alegrias internacionais, 7 títulos internacionais, mas tudo começa de facto em 87 e é nessa altura a conclusão de um percurso que o Futebol Clube do Porto vinha fazendo de afirmação. É óbvio que o fenómeno desportivo, o fenómeno do futebol é indissociável da sociedade e dos contextos sociais e políticos, e não podemos esquecer que em 1974 tínhamos tido a Revolução de Abril, com o fim, enfim, de um regime muito centrado na capital, na cabeça do Império, e esse paradigma mudou também do ponto de vista desportivo, e a partir daí o percurso do Futebol Clube do Porto de facto foi de crescente afirmação. De resto, como a cidade, e as coisas aqui andam em conjunto, e em 1987 o Porto está de facto também, o Porto Cidade está a mudar, está-se a afirmar, estão a começar um conjunto de transformações que vão culminar nos nossos dias e com toda esta dinâmica que a cidade hoje conhece, porque tudo isto que está a acontecer hoje na cidade do Porto não nasce do nada, há todo um percurso histórico que de alguma forma se começa a alicerçar, a afirmar nesses finais dos anos 80 e portanto não é coincidência ser exatamente nessa altura que o Futebol Clube do Porto consegue esta afirmação internacional, e uma afirmação internacional que também vai contribuir e muito ao longo de todos estes anos, esta visibilidade do Futebol Clube do Porto, dos seus jogadores, dos seus dirigentes, o Porto que se transforma, o Futebol Clube do Porto que se transforma juntamente com o vinho, que já vinha de trás, mas agora ainda mais na grande marca Porto, que vai lá para fora. Foi um prazer estar aqui, senti um orgulho muito grande, primeiro, em estar neste auditório, que tem o nome de um antigo colega meu, de quem eu fui muito amigo, e depois reviver um momento que foi crucial para a catapultação do Futebol Clube do Porto a nível mundial, não só europeu, mas a nível mundial. Estive aqui com excelentes colegas, o Joel Cleto e o Rui Cerqueira, que são dois colegas que também têm muita estima, e o reviver os êxitos do Futebol Clube do Porto para mim é sempre um grande prazer, mesmo assim, e que me servem para animar para futuros êxitos que eu espero que vá continuar e vão aparecer. A taça não faltou, os protagonistas da conquista também não. Nunca é demais falar das conquistas internacionais e nacionais, mas sobretudo internacionais do Futebol Clube do Porto, porque foram tantas e mais do que qualquer outro clube em Portugal que nos confere, com toda a justiça e mérito, o melhor clube português até hoje. E, portanto, estes momentos são sempre importantes fazer lembrar que o Futebol Clube do Porto, por isso, é o melhor clube português e um dos melhores clubes da Europa. Entretanto, também me seduziu vir cá para ouvir estes momentos
numa perspectiva diferente, ou seja, nós estamos habituados a falar e a ouvir do Futebol Clube do Porto em termos mais desportivos. Neste caso, eu vim aqui para ouvir a opinião de pessoas que, também sabendo falar do Futebol Clube do Porto em termos desportivos, estavam aqui a falar numa outra perspectiva, a perspectiva mais social e do ponto de vista histórico. Não só para a cidade, mas também para o país e para o mundo. Portanto, fiquei deliciado com o Germano Silva e com o Joel Cleto. O Rui Cerqueira, enfim, já o conheço, mas do lado esportivo, mas sobretudo estes dois, de facto, fiquei deliciado com isso. Nós, por vezes, não temos a noção do quão importante foi esta vitória para o povo, para Portugal e especialmente para os portistas. E por isso a minha vinda aqui, ouvir da boca de pessoas entendidas e que leem e que sabem da forma como as pessoas reagiram ao facto de nós termos sido campeões, saber o que é que se passou, porque no fundo, como jogador, como desportista, ficou por aí, quer dizer, foi uma conquista normal, importante, mas foi um dever cumprido como profissional de futebol, mas eu gostaria de ser mosca para ver a reação das pessoas na altura do jogo, o que é que as pessoas viram, o que é que as pessoas sentiram, como é que as pessoas reagiram à vitória. Isso é que é importante para nós ouvirmos o impacto que teve esta vitória para o Porto e para o Futebol Clube do Porto. A conferência dos 30 anos de Viena foi organizada pelo Museu do Futebol Clube do Porto e decorreu no auditório Sardouira Pinto.